e engrandecestes a tua misericórdia, que a mim me fizestes, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena, para que a minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falastes. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Amém? Amém. Pode sentar. Eu vou ser breve aqui, tá, irmãos? Porque essa palavra, né, a qual nós lemos, ela fala acerca, se a gente pegar ela aqui onde nós lemos, nós vamos dizer que ela está falando acerca de Ló. No tocante, falando acerca de Ló, está falando da sua família, a sua esposa, as suas filhas e também dos seus genros, e de uma figura principal. Está falando dos anjos do Senhor, a qual visitava Ló por causa de uma intercessão, por causa de uma oração, a qual o seu tio fazia por ele. Porque aquele que teme a Deus, irmãos, aquele que é sincero com Deus, quando ele fala, Deus ouve, Deus atende e Deus manda o recurso. Então aqui Abraão, ele está intercedendo por Ló e pelos homens que estão indiretamente que estão em Sodoma. Mas Deus já tinha determinado que ele estaria destruindo Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque a maldade, porque a malícia, porque o clamor daquele povo tinha engrossado tanto que já tinha chegado diante das narinas de Deus. E Deus falou assim: já está me cheirando mal, eu já não estou suportando mais tanto pecado, mas tanto pecado que essa cidade de Sodoma e Gomorra está vivendo. Não estava mais respeitando o bem, as pessoas de bem. Não tinha mais limite para a maldade daquele povo. E isso cheirou mal às narinas de Deus, a ponto de Deus descer na terra para poder destruir Sodoma e Gomorra. E quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus, ele lembra de Abraão. Deus lembrou de Abraão. Porque Abraão era homem de Deus, porque Abraão era homem de oração, porque Abraão era homem de altares. Em todo lugar que Abraão chegava, ele levantava um altar e orava a Deus e oferecia sacrifício a Deus. Então Abraão agora, ele está clamando, intercedendo pelos homens, para que Deus tenha misericórdia, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então Abraão dizia o seguinte: eu vou orar, vou interceder, quem sabe Deus não tem misericórdia, nem que seja de uma alma que está lá, que era o parente dele. Mas para isso, o intercessor, ele não intercede só por aquele que é bom, ele intercede pelas almas, porque o intercessor, ele ama as almas, ele quer que as almas se salvem, ele quer que nenhum homem pereça. Mas o papel de intercessor nós fazemos, mas o papel da obediência e de dar ouvido à oração ou aquilo que Deus quer é papel de quem está lá fora fazendo errado. E Abraão se pôs em interceder, e Abraão foi intercedendo, e Deus foi tirando aqueles que ele ia destruir junto com Sodoma e Gomorra. Mas quando Abraão chega em Ló, Deus diz o seguinte: então eu livro. Sabe, se você orar,
se você clamar a Deus, se você interceder, sabe o que vai acontecer? Deus vai descer na terra, Deus vai dar o escape, dar o livramento, aleluia, e vai abençoar. Então agora, os anjos chegam até a casa de Ló, eles correndo risco, porque os homens que viram os anjos chegar na casa de Ló queriam também se atracar com eles. Era prostituição, irmãos, a nível de 100%. Só que eles entraram e para escape de Ló também, eles precisam cegar aqueles homens que estavam querendo invadir a casa. A maldade estava tanto que já queria entrar dentro das casas daqueles que tinham temor a Deus. Sabe por que nós temos que ter vida de oração? Sabe por que nós temos que temer a Deus? Sabe por que nós temos que fechar a porta da nossa casa? Porque senão o mal entra lá dentro. Porque senão a prostituição entra lá dentro. Porque senão o pecado entra lá dentro. Arromba a porta e entra. Porque Jesus ele bate na porta. Se nós ouvir abrir, ele entra. Mas o pecado não, ele chega invadindo. Aí quando nós olhamos, nós temos que fechar a nossa porta para que o pecado não entre. Mas lá dentro, nós temos que saber cuidar da nossa família, sabe por quê? Na oração. Porque lá dentro tem televisão, porque lá dentro tem celular, porque lá dentro tem computador, porque lá dentro tem um monte de coisa. E o mal não precisa mais bater na porta nem invadir, sabe por quê? A diferença de Sodoma e Gomorra é que hoje o mal está dentro de casa. Lá estava batendo na porta, querendo arrombar para poder entrar e destruir. Hoje o pecado está dentro da nossa própria casa. E se nós não tiver vida de oração, se nós não levantar altares dentro da nossa própria casa, o mal ele entra e destrói dentro da nossa própria casa. Antigamente havia culto nos lares, mas hoje já não tem mais. Não vou generalizar, né? Mas já não tem mais. Qual que é a família que entra aqui dentro da igreja? Vamos perguntar 2 ou 3 famílias que dentro de casa faz culto no lar. Levanta um altar para poder consagrar a família. Quando nós não fazemos isso, a televisão entra, o celular entra, as brigas entram, as destruições, as calúnias entram. Isso tudo é altar levantado a Deus? Não, levantado ao Deus desse século. Por isso que tem que haver culto no lar. Por isso que tem que haver, nem que seja, não pode esquecer, pelo menos se você não fazer todos os dias, temos que pelo menos cantar o hino com a família dentro de casa. Temos que pelo menos orar dentro de casa. Senão, irmãos, o mal entra, o altar da televisão está levantado. E o altar da televisão está levantado, quem trabalha lá, quem recebe lá a oferenda lá, quem recebe os louvores lá é o diabo. Um dia desse para trás eu falei, a macumbaria falou em rede nacional e num horário nobre, nós agora vamos entrar dentro da casa das pessoas pela rede de televisão, pelos programas de rádio. Nós ganhamos não sei quantas horas em horário nobre, sabe qual que é isso? É quando todo mundo tem acesso. E é por isso que às vezes tem uns lares que tem que estar assim, ele está assim, cabeça para baixo. Mas aqui o anjo disse para Ló, estou abreviando porque agora já passou. O anjo disse para Ló assim: ó, escapa com a tua alma, sai desse lugar, porque Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Escapa com a tua alma. E nesta noite eu vim aqui para dizer para você: escapa com a tua alma, escapa do pecado, escapa das prostituições, escapa das heresias, escapa com a tua alma daquilo que não agrada a Deus. Sai fora de todo tipo de pecado. Se você olhar e sentir assim, isso aqui não é certo, então fuja da aparência do mal. Porque o mal, Deus não criou o mal não, tá? Tudo que Deus criou, Ele criou tudo bom e perfeito. Ele mesmo afirma isso quando Ele termina de criar o homem lá em Gênesis. E Ele olha e vê que a obra que Ele fez é boa. Então Ele mesmo diz que a sua obra é boa. Mas sabe o que acontece? Paulo disse: fuja da aparência do pecado. Se você está passando e viu que aquilo ali pode dar errado, então você sabe assim, isso é pecado, então deixa eu, nem perto passa. Isso é fugir da aparência do pecado. Também não dê lugar ao diabo. Sabe como é que você dá lugar ao diabo? É quando você esquece de Deus, você já está dando lugar ao diabo. Então, para nós nos livrarmos disso, é só através do joelho no chão.
é só através da mente ligada em Deus, é só através dos nossos lábios abrindo e nós dando glória para o Senhor. Abraão foi fortalecido dando glória a Deus. Glória a Deus. E nós às vezes ficamos o dia inteiro, nem sequer falamos assim, glória a Deus. Eu fui fazer uma montagem de supermercado lá depois de Caracóis, lá no fim do mundo mesmo. Cheguei lá, o moço que nos atendeu não parava de dar glória a Deus, eu lembrei dessa palavra. No final, depois que terminamos tudo, eu chamei ele, a esposa e os meninos dele e a menina dele, e pus a mão neles, fiz uma oração e agradeci a Deus pela vida deles. Por quê? Porque Abraão foi fortalecido dando glória a Deus. Ele, em todos os momentos, estava dando glória a Deus, e eu lembrei da palavra, e eu me fortaleci e tive que orar por ele. E ele ficou tão satisfeito. Então é assim que nós temos que lembrar de Deus. Por quê? Porque serão lançados no inferno os ímpios e todos aqueles que não se lembram de Deus, que esquecem de Deus, serão lançados no inferno. Agora nós olhamos aqui a palavra que diz o seguinte: o anjo diz assim, Ló, escapa com a tua alma, Ló. E diz para ele, tem mais alguém aqui para poder se livrar da destruição? Aí ele diz assim, tem minhas filhas, tem a minha esposa e também tem os meus genros. E aí o anjo diz assim, vai lá, avisa eles, alerta eles, para que você também não seja culpado do sangue dele. Sabe que todas as vezes que nós temos a oportunidade de livrar alguém ou de anunciar alguém da destruição e não fazemos, nós vamos ser culpados do sangue dele? Então não perca tempo, ore, interceda e também toque a trombeta. Ló foi lá, só que não preocupa com a resposta que você vai ter não, porque Ló foi e avisou seu genro, sabe o que quer dizer? Zombou dele. Aí quando nós anunciamos que Jesus vem, que se o povo deste século permanecer no pecado, nas coisas que estão fazendo de errado, Jesus vindo, eles vão perecer, eles vão para o inferno. Ah, mas alguns vão zombar de você, vai falar mal, vai falar que você é chato, mas continua orando por eles, porque do sangue deles você não será culpado. Zombou de Ló. Aí o anjo voltou e falou para Ló o seguinte, Ló, pega a sua família, as suas filhas e a sua esposa e corre, sai fora lá para o monte, vai para a montanha. Aí Ló temeu, falou assim, é muito longe, eu posso não dar conta de chegar lá, eu tenho medo de que esse mal me alcance no caminho e eu morra. Aí Ló diz o seguinte, deixa que eu vá para aquele lugar ali, para aquela grota ali, para aquele vale, ali é mais perto, é pequeno, mas não é pequeno para que a minha alma se salve. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós não achamos que o Senhor, que os pés do Senhor é o suficiente para nos orientar, para nos salvar, para nos libertar, para nos garantir refúgio e segurança. E muitas das vezes nós recorremos àquilo que nós vemos e achamos que é melhor, que é grande, e esquecemos de nos dobrar perante os pés do Senhor e clamar a Ele. Ele tem solução, Ele tem resposta, Ele tem segurança, Ele tem proteção para mim e para a sua alma. Nos pés do Senhor não merecemos, mas no monte, mas na montanha, mas na gruta, mas no vale, muitas das vezes nós vamos perecer. Aí o anjo diz para Ló o seguinte, então vai Ló, corre, mas escapa, leva a sua família lá para aquele lugarzinho lá, pertinho de Sodoma e Gomorra, era perto. Sabe como chamava? Zoar. Zoar significa lugar pequeno ou insignificante. Aí ele corre para lá e o mal vem. Só quem perece é só quem está tão ligado no mundo, é quem está ligado nas coisas da terra, é quem está ligado nas coisas materiais. Sabe quem que pereceu? A esposa de Ló. Sabe por quê? Porque quando eles estavam fugindo, quando eles estavam querendo se salvar a sua alma, o apego às coisas materiais de dentro da casa dela chamou mais a atenção dela do que o escape para a sua alma. Ela sente falta, ela se vê presa aquilo que é material, aquilo que ela tinha dentro da sua própria casa, faz com que ela olhe para trás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno, não se tem salvação. Então o crente tem que orar, o crente tem que
que ser intercessor e tem que orar pela sua própria alma, tem que orar pela sua própria casa, tem que orar pela sua família, tem que orar e interceder, aleluia, por aqueles que você ama, pela humanidade, para que ela se escape também. Aí a mulher de Ló, ela se transformou numa estátua de sal. Ló se salvou porque houve intercessão de Abraão. E ele atendeu o comando daquele que sabe todas as coisas e fez do jeito que ele mandou. Só que eu estou aqui para dizer para você que muitas das vezes nós achamos que os pés do Senhor Jesus é tão pequeno, nós às vezes nem enxergamos, às vezes nem lembramos, mas nós lembramos e recordamos das coisas do mundo, recordamos dos bens materiais e esquecemos de dobrar os pés do Senhor e clamar pela misericórdia dele. Orar e pedir ao Senhor para nos guardar, para nos sustentar. Os pés do Senhor é tão pequenos que muitas das vezes nós procuramos recurso no mundo, nas coisas do mundo, e esquecemos de buscar o recurso certo nos pés do Senhor Jesus. Ele tem solução para nós. Soar poderia ser pequeno, insignificante, mas foi o suficiente. Quando Deus disse, vai para lá e escapa com a tua alma, foi suficiente, aleluia, para poder guardar a vida de Ló e das suas filhas. E eu quero dizer para você uma coisa: se você buscar uma vida de oração, se você tiver uma vida de intercessão, se você tiver uma vida de temor a Deus, os pés do Senhor para muitos pode ser pequeno, pode ser esquecido, mas para você e para sua casa é o suficiente para guardar a sua alma. Então continue orando, não se esmoreça de orar, não se esmoreça, não se canse, não se dê por cansado, mas aleluia, para o islamismo, para aquele pessoal de lá do Islã lá, a oração para eles é 5 vezes por dia, para os judeus é 3 vezes por dia, mas para a igreja Paulo diz que é 2 Tessalonicenses, não me falha a memória, 5,17, orai sem cessar. A igreja não pode cansar de orar. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, continue orando, continue buscando o Senhor, ore por mim, ore pela minha família, ore pela igreja, ore para Deus trazer almas para a presença do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos.